Hoje é dia 20 de fevereiro de 2022, 17 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo, um sábado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e nessa oportunidade nós optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion. Camille Flammarion, um astrônomo que, no silêncio do seu observatório astronômico, ele colheu as experiências necessárias para produzir uma experiência, vamos dizer assim, para conjecturas a respeito de fenômenos que exigem do observador método, disciplina e, acima de tudo, lealdade para com os seus leitores, os seus observadores. Em determinada oportunidade da vida dele, ele passou a se dedicar aos estudos psíquicos, tanto é que ele fez parte de uma das sociedades psíquicas. E elas existiram em França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Rússia. E essas sociedades psíquicas, elas eram compostas de pessoas ilustradas, pessoas financeiramente muito bem posicionadas. Essas pessoas mantinham aquela sociedade e, devido às experiências particulares que essas pessoas tiveram com a sobrevivência do ser, eles passaram a se dedicar profundamente. E as sociedades psíquicas produziram os seus anais, os seus volumes, o material que cada um desses pesquisadores ia coletando, e todos eles vão se repetir com larga soma financeira. Portanto, em condições de a semelhança desses filmes de Indiana Jones, sair à caça do tesouro, eles saíam à caça de fatos reais, coisas que estavam pipocando no mundo inteiro. E até hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos ver que esses fenômenos ocorrem em nossa casa, ao lado da nossa casa, com os nossos conhecidos. A diferença é que cada um, à sua maneira, a partir de um método e uma lealdade com o grupo a que eles estavam vinculados, cada qual publicava suas pesquisas somente depois de realmente terem trabalhado, terem confirmado, inclusive terem documentos originais consigo mesmo. Porque à medida que esse material é exposto ao público, por uma questão de cautela, porque por experiência própria desses pesquisadores, muitos deles caíam no ridículo perante os seus, perante a sociedade. E se não fosse a lealdade para consigo próprio e a coragem da opinião, certamente eles não estariam vinculados a esse tipo de pesquisa. Mas sempre amam as pessoas de coragem. Então essas sociedades psíquicas eram compostas de ateus, eram compostas de religiosos, padres, pastores, eram compostas de cientistas. Camille Flammarion era um deles, um indivíduo que estava sempre em seu observatório astronômico, observando o caminhar das estrelas, e os seus apontamentos geralmente eram solitários, assim como os outros astrônomos, Comunicação difícil naquela época, o telégrafo começando, as correspondências muito demoradas, viagens muito arriscadas, enfim. Havia então a necessidade da honra, da lealdade, do respeito à opinião de cada indivíduo. Então cada um ponderava bastante, porque bastaria
qualquer deslize e essa pessoa estaria desonrada, e nessa desonra terminava geralmente com duelos ou suicídios, porque ou a pessoa era o que era, ou certamente não teria crédito perante o grupo social que pertence. Enfim, Camille Flammarion, assim como tantos outros de sua época, inclusive o Hippolyte Léon Denisard de Rivail, estudaram esses fenômenos. Então, uma das produções de Camille Flammarion foi esta obra, A Morte e Seu Mistério. No volume 1, é uma tríade, né? Ele trata da aparição de fantasmas, que é o termo que ele utiliza, o duplo do corpo físico de alguém que está em perfeita saúde, caminhando no chão da terra. Ou seja, a aparição de fantasmas de vivos e bem vivos, pessoas gozando de plena saúde. De alguma maneira, ele se desdobra em um duplo que faz se apresentar em algum local. O segundo volume é mesmo sentido, porém a manifestação de duplos, ou seja, de fantasmas, de vivos, porém próximos à morte. Uma semana, 2 dias, horas, e quase às vezes no instante da morte, mas ainda com o corpo físico. O terceiro volume trata exclusivamente da aparição de fantasmas de pessoas mortas, pessoas que não estão mais com o corpo físico, mas, ao que tudo indica, vivos e muito vivos, fora do corpo físico. Nesses 3 volumes, ele se limita a apresentar casos e mais casos e mais casos. À sua época, um pesquisador russo, Alexandre Aksakov, também faz os mesmos estudos e E Alexandre Aksakov ele dá o título Animismo / Espiritismo. Ou seja, o fenômeno é anímico, que seria o objeto do estudo do Flammarion no primeiro e no segundo volume. Fantasmas de vivos, no corpo físico, em plena saúde ou quase morrendo, quase indo a óbito. E o fenômeno espírita seria o mesmo que o terceiro volume do Camille Flammarion. Ou seja, indivíduos mortos, pessoas que estão mortas há um dia, uma semana, um mês, um século, e no entanto se manifestam. Qual a relação que existe entre isso? E é possível haver uma inter-relação entre o fantasma dos vivos e os fantasmas dos mortos? Segundo Alexandre Aksakov, ambos trabalham juntos. O fantasma dos vivos, no primeiro e segundo volume, no caso de Flammarion, são chamados de fenômenos anímicos, ou seja, o indivíduo, gozando de saúde ou quase à beira da morte, se manifesta. E segundo Alexandre Aksakov, há necessidade da interferência do fantasma de um morto, de um indivíduo que está fora da matéria, para que a eficácia, o objetivo, o intento daquele que deseja manifestar seu duplo a um percipiente, também é um termo utilizado por Camille Flammarion. O percipiente é o alvo da manifestação do fantasma, do vivo ou do morto, né? Então o Alexandre Aksakov conclui que o fantasma do vivo, dos fenômenos anímicos, ele é auxiliado pelo fantasma dos mortos. E nos casos dos fenômenos espíritas, e aí há toda uma sorte de fenômenos que vão desde a aparição singela, sutil, às vezes só de mente a mente, telepática, até uma manifestação mais ostensiva, aonde há movimentação de objetos, uma mesa se racha, uma mesa se arrebenta, uma campainha toca sem que nada esteja preso a ela, enfim. Cheiro de pólvora, estampido do tiro, porém não tem fumaça. Então você ouve o barulho do tiro, a fumaça lhe asfixia a ponto de você ter que respirar em uma janela, em uma porta aberta,
porque o cheiro estampido dentro do cômodo de alguém. Então esses fenômenos mais ostensivos, tanto para o fantasma dos mortos como o fantasma dos vivos, né, tem um alvo de estudo, principalmente na doutrina espírita. Mas a parapsicologia, a metapsíquica, a psicotrônica, tem uma nomenclatura própria, ou seja, os mesmos fenômenos com nomes diferentes. E a interpretação do porquê que aquele fenômeno ocorre também de acordo com a índole do pesquisador, do indivíduo que se dedicou a esse estudo. Conforme nós dissemos, essas sociedades psíquicas eram compostas de pessoas dogmaticamente ateias e outros dogmaticamente, ou por uma liberdade de pensamento, né, livres pensadores, também chegaram a esta conclusão, de que se hão fantasmas de mortos, se hão fantasmas de vivos, quem serão os mortos? Os ex-vivos, aqueles que estavam com o corpo físico. Então, essa realidade mortal que estava no corpo físico e em outro momento está fora do corpo físico, é um convite a nós buscarmos entender em todos esses fenômenos se nós próprios também somos imortais. Porque se somos herdeiros da imortalidade, há de se ter responsabilidade e consequência naquilo que se pensa, naquilo que se sente, naquilo que se faz. Prefaciando este segundo volume, Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da vida, a este epílogo, a circunstância de relação neste mundo da forma. Acabais de me condenar à morte. E, estranhamente, a voz divinal, que sempre se manifestou no hino, em meu mundo íntimo, durante todo o curso de minha vida, ela se silenciou. Então eu entendo que o que está se sucedendo é para um bem. Entrego a sorte que me foi imposta, a condenação que me foi imposta. Entretanto, a iniquidade, a infâmia a que fui exposto por meus acusadores e juízes ficaram jungidas, amarradas à história e à vida de meus acusadores e de meus juízes. Submeto-me à pena que me impuseram, e certamente eles também hão de submeter-se à pena, à sanção a que estarão expostos. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele há de mortal desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal, o que há nele de incorruptível, este retira-se intacto. Nós estamos no
capítulo 9 do segundo volume da obra de Camille Flammarion, A Morte e Seu Mistério. E aqui vai tratar de mortes anunciadas por barulhos, por pancadas, inexplicáveis ruídos, fenômenos físicos, a eletricidade e a faísca. A eletricidade e a faísca. Da obra Universo e Dinamismo é retirado um pensamento. A gravitação no mundo dos astrônomos, ou no mundo astronômico. A eletricidade no mundo físico. O princípio vital no mundo dos vivos, ou no mundo vivo. E o espírito no mundo psíquico rege o universo. O universo é dinamismo. No finalzinho, 2 ou 3 folhas que encerram este capítulo, tem um resumo maravilhoso que Camille Flammarion apresenta. Página 262 até a 266. Nesses ruídos, arrastar objetos, movimentos mais ou menos violentos, estrondos de intensidades variadas, convém distinguir os reais dos imaginários, ou fictícios, né? Nestes mesmos, há uma causa exterior aos percipientes, aos destinatários destes núcleos de vivos e vivos moribundos. São objetivos e, no entanto, reais sob determinado ponto de vista. Assim, por exemplo, se começarmos pelo primeiro que relatei, ou seja, na obra O Desconhecido, a página 64, a do General Parmentier. Uma janela fechando-se com grande ruído e reabrindo-se imediatamente sem tombar uma garrafa de água posta diante dela. Podemos supor uma ilusão de vista e a ilusão do ouvido experimentada pelas testemunhas, causada por comoção partida do caçador que acabara de ser morto no momento em que seus amigos o esperavam à mesa em uma casa. Devemos admitir a mesma intervenção para o caso publicado depois: abalos de um leito, barulhos e estrondo no salão vizinho, sem que nenhum se tenha produzido. Na realidade, comoção psíquica coincidindo com a morte de uma amiga a 650 quilômetros. Neste caso e noutros análogos, o fenômeno é subjetivo, devido a uma transmissão psíquica à distância. Não acontece o mesmo nos toques da campainha do Sr. Blavet, com a sineta de S. Francisco de Sales, com a caixinha de relógio de meu pai, com o chapéu de seminarista e tantas outras circunstâncias. Esses aqui são casos que ele contou anteriormente, então ele está fazendo um resumo. Aqui o fenômeno é objetivo, exterior aos observadores. Para os fenômenos subjetivos, não temos outras explicações a procurar, além de transmissões psíquicas que conhecemos. Mas para os deslocamentos reais, percebidos pela retina do nervo óptico, os
Pelos movimentos observados, é muito natural pensar em eletricidade, tendo cuidado de confessar que ignoramos absolutamente a natureza desta força. Então ele colocou eletricidade, faísca, termo genérico para uma série de fenômenos que certamente tem pouco a ver até com a própria eletricidade, mas tudo bem. Quantos elementos ou quantos exemplos poderíamos citar em apoio desta assimilação? Então vamos lá. Publiquei há bastante tempo, em 1904, um pequeno livro denominado Os Caprichos da Faísca, que está todo esmaltado de fenômenos curiosos, está todo recheado, enfeitado de fenômenos curiosos. Olha só o que vai apontar aqui agora. Pode-se ver ali os caprichos da faísca. Objetos deslocados. Objetos deslocados sem que lhes haja tocado. Isso está na página 287. Quadros arrancados das paredes. Página 219. A porta de moldura atirada para longe. Uma porta de moldura atirada para longe. Página 221 de Os Caprichos da Faísca. Uma cômoda partida em pedaços. Página 29. As chaves tiradas das fechaduras. Página 222. As chaves tiradas de uma porta e escondida em um tamanco. Página 218. Campainhas sacudidas. Página 203, 281. Relógio parado. Regulador desacolcheado. Página 209. Relógios que estavam parados, postos a trabalhar. Página 196, 196. Relógios magnetizados. Página 209. Vamos lembrar que à época a luz não era essa, era a luz à base de bico de gás. Velas, bico de gás, eletricidade, acesos ou apagados. Página 219, 226. Espelho despregado e posto delicadamente no solo. Espelho despregado e colocado delicadamente no solo. Página 24, da obra Caprichos da Faísca. Pedras tiradas de uma lareira, quer dizer, estava quentinha, né? Lançadas, postas, aliás, ao lado de uma criança adormecida. Página 137. 3 crianças deitadas, lançadas, sãs e salvas, para fora da janela de uma casa, sendo que o leito em que estas crianças estavam foi despedaçado, partidos em 1000 pedaços. Então veja bem, crianças que estavam em um leito foram atiradas para fora da janela, sãs e salvas, sem nenhum arranhão, e no entanto o lugar em que elas estavam foi totalmente despedaçado. Isso está na página 216 de Caprichos da Faísca. Travesseiro projetado à distância, sem o menor incômodo para a criança adormecida que nele tinha a cabeça repousada. Página 214.
pedras, pesando centenas de quilos, centenas então é tonelada, pedras pesando toneladas, centenas de quilos, precipitadas ao longe, página 210 da obra Caprichos da Faísca. Chapéu voltado, chapéu então virou do outro lado, página 217. A faísca em forma esférica empurra uma porta, entra visitante insólita. Então tem uma bola de luz, que ele chamou de faísca, como se fosse uma bolinha de sabão, empurra a porta e ali aparece uma visita insólita. Página 86, em Capricho da Faísca. A faísca em forma esférica, novamente, brinca ao lado de uma rapariga sem lhe fazer mal algum. Página 19 da obra Caprichos da Faísca. Então, uma faísca, quer dizer, uma bola de luz, né, um objeto semelhante à eletricidade, abre porta, brinca ao lado de uma moça e nada acontece à moça. Mulher mascarada de homem. Então uma mulher se vestiu de homem, usou uma máscara de homem, ela foi fulminada. Fulminada, ela não morreu, ela foi fulminada. Aquela faísca caiu sobre ela, ela ficou nua. As roupas foram dependuradas numa árvore. Aí ele faz um comentário entre parênteses. O número de pessoas fulminadas por faíscas foram completamente despidos. O número de fulminados que foram completamente despidos é verdadeiramente considerável. Ele cita que essa mulher ficou nua, mas os casos de pessoas nuas por uma queda de faísca elétrica é considerável. Os vestuários são despedaçados, o calçado arrancado violentamente e a pessoa nua levanta-se dali sã e salva. Página 62. E aí ele faz um comentário. Nós estamos no Brasil. Ele faz um comentário do que ocorreu em 9 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro, quando um tenente do Exército, senhor A. de Vasconcelos, foi lançado ao chão por uma descarga elétrica juntamente com 18 companheiros, que rapidamente se levantaram como que impelidos por uma mola. Então, as pessoas receberam uma descarga elétrica, foram arremessados a 50 metros, lançados ao solo, certo? E quicaram. Foram arremessados e quicaram, ficaram em pé outra vez. Agora, o que acontece? O oficial que os comandava, eu falei 50 metros, mas é outro caso que vai citar aqui. Mas eles foram arremessados, bateram no chão e quicaram, ficaram em pé de novo. O oficial que comandava aquele grupo de soldados teve o seu uniforme rasgado, todos os botões de sua roupa haviam desaparecido, assim como 3.000 réis que estavam em seu corpo. A faísca levou 3.000 réis que estavam no bolso dele. O seu sapato foi todo despedaçado, atirado para longe. E o oficial não ficou morto. Não ficou morto. Quando ele despertou, porque esse desmaiou, né? Cadê? Tá. Lhe mostraram as peças comprovativas e ele se espantou e disse o seguinte: mande para a França, mande para Flammarion, o dono desse livro aqui.
E, finalmente, o Flammarion informa que no seu observatório em Juvis que estão expostas essas peças que foram mandadas para ele do Rio de Janeiro, em 1907, por este militar. Continua o que está sendo citado na obra Os Caprichos da Faísca. Duas mulheres faziam tricô. Olha só, hein? A faísca arrebata-lhes com presteza as agulhas. Então uma faísca vem e arranca as agulhas que elas estavam tricotando de suas mãos. Um relâmpago mata um padre ao altar. Aí já morreu, né? Leva a hóstia e vai escondê-la entre a caliça. Página 28. As duas mulheres, página 27. As mulheres tricotando que eu citei anteriormente. Quer dizer que um relâmpago mata o padre, retira a hóstia de sua mão e coloca na calícula, na caliça. O moço moleiro mexe com telha, será? Mexe com barro. Um moço moleiro é aberto em dois, da cabeça aos pés. Vixe, aí complicou. Nossa, assim, partiu o rapaz do meio. É aberto em dois, da cabeça aos pés. A coronha de uma espingarda é arrancada e levada para compartimento próximo. Quer dizer que uma faísca, o caso do moleiro é página 28, se eu não falei. A coronha de uma espingarda é arrancada e levada para compartimento próximo. Quer dizer, arrebenta a espingarda, tira a coronha, aquela parte de madeira, e leva para um lugar. São fundidas balas dentro de uma espingarda, sem que a pólvora se inflamasse. Página 224. O caso da coronha, página 219. Um rapaz atravessando uma praça é atingido, aqui sim, veja bem, por uma faísca atirada a uma distância de 50 metros e ele sobrevive e comunica o fato ao Flammarion. Página 120. Um chapéu é lançado a 10 metros de distância sem que haja o menor sopro de vento. Página 130. No meio de brilhante soirée dançante, a faísca entra pela chaminé e, cobrindo de fuligem os pares que dançavam, transforma-os em negros. Será que é definitivo? Transformou eles em negros definitivos? Ou é só a fuligem que cobriu o corpo dele para transformá-los em negros? Será que deve ter ficado negro mesmo, definitivo, viu? Faísca. Corpos reduzidos a cinzas, ficando intactos os seus vestuários. Então esse caso do casal lá, o pessoal que está dançando, que ficou negro, página 137. Corpos reduzidos a cinzas, ficando intactos as vestes. Página 123. Caprichos da faísca. Em oposição a isto, vestes queimadas, ficando intactos os corpos, conforme já citamos anteriormente. A faísca vem, destrói as vestes e o indivíduo continua intacto. Colares de ouro volatizados. Evaporou o colar de ouro da pessoa, sem deixar o menor traço. Provavelmente não feriu o proprietário. Página 195. Dobraduras tiradas a caixilhos. Página 205. Pregos arrancados de um canapé forrado de cetim e levados para debaixo de uma telha. Arrancou os pregos e colocou debaixo do telhado. Página 199. Vidros fendidos. Vidraças sutilizadas. Página 215. Moedas roubadas pela faísca. O segundo caso de furto, né? A faísca furtando dinheiro.
página 209. Pratos em pilha quebrados de 2 em 2, página 222. E tantos outros casos. Aí vamos continuar. Quantas outras extravagâncias poderíamos acrescentar a estas extravagâncias da faísca elétrica? Em julho de 1911, a faísca caiu no gabinete do chefe da estação de Figueiredo, Var, e esvaziou todos os tinteiros, sem deixar sequer qualquer mancha de tinta. No mesmo mês, em Vinon, próximo a Toulon, esvaziou uma canoa de 3 metros de água. E as fotografias feitas pela faísca, aqui eu achei fantástico. A faísca fazendo fotos. A máquina fotográfica da faísca. E aí ele inova, né? Ele cria termos novos. Dei outrora o nome de raios ceráunicos e raios fulgurantes. A esses raios fulgurantes, esses raios brilhosos que desenham, que pintam, que fazem virar foto em algum lugar, semelhante a uma explosão atômica, né? Porque em Hiroshima e Nagasaki, quando explodiu aquela bomba lá, as pessoas que estavam em cima de uma carroça, em cima de um cavalo, sentados em algum lugar, evaporaram, desapareceram. E, no entanto, no chão, na parede, numa superfície próxima, ficou ali a fotografia da pessoa. Jesus, quando desapareceu, estava enrolado lá no sudário, né? Ficou lá o desenho dele, do corpo dele, dentro do sudário, não é assim? Olha que interessante isso daqui. Fotografias feitas pela faísca e Flammarion deu o nome. Raios ceráunicos, raios provenientes, raios ceráunicos, que seriam raios fulgurantes que produzem fotografias. Alguns exemplos, ele vai citar esses raios ceráunicos, né? A 17 de junho de 1896, um jornaleiro chamado Ellison foi atingido pela faísca numa cabana perto de Pertuis, em Vaucluse. E estes raios fotografaram-lhe no peito, através da roupa, um olmo, um pinheiro, que ficaram a 100 metros à distância. Caramba! Quer dizer que um raio caiu no peito de uma pessoa, sobre uma pessoa, e colheu a imagem de um pinheiro, de um olmo que estava a 100 metros e desenhou no peito, fez uma tatuagem. Esses raios ceráunicos fez tatuagem no peito de alguém, copiou a imagem de um pinheiro e de um olmo que estava a 100 metros. Isso está na página 250 da obra Caprichos da Faísca. Em 27 de junho de 1866, em Bergheim, Alto Reno, um raio fotografou a folhagem de uma tilha nas costas de 2 homens, deitando-os por terra sem os matar. Quem sabia disso? O raio fotografou a folhagem de uma tilha nas costas de 2 homens, deitando-os por terra sem os matar. O sábio físico Irn, H-I-R-N, Irn, do Instituto, escreveu-me a esse respeito, dizendo-me que o mais hábil desenhista não conseguiria fazer melhor. Quer dizer, tatuou, né, no corpo das pessoas alguma coisa, alguma imagem que estava ali na natureza próxima. Página 258. Ele fala que um físico de nome H-I-R-N, no verão de 1865, roubaram a bolsa no caminho de ferro. O doutor Deringer, tempos depois, foi chamado para examinar um homem atingido pela faísca e viu na coxa do fulminado, mas não morto, a fotografia de suas iniciais,
2 DD cruzados, que estavam incrustados em aço na sua bolsa de tartaruga. O fulminado era o ladrão. Uma bolsa foi roubada e vem uma faísca e desenha alguma coisa que estava na bolsa que o ladrão roubou. Então, o dedão da faísca desenhou na coxa do ladrão as iniciais desenhadas da vítima na bolsa. A faísca caiu um dia sobre a igreja de São Salvador de Lagny. A faísca um dia caiu sobre a igreja de São Salvador de Lagny, deita ao chão 50 fiéis. E aí eles estavam rezando. Fende o altar, deixando suspenso, não sabe como, o quadro que representa Jesus Cristo. Arrebata o cortinado que cobria o mesmo quadro, tirando-o da gaveta de ferro, sem ter despedaçado o cartão no qual as regras do formulário para dizer que a missa estavam ingressos. Vamos repetir? Arrebata o cortinado que cobria o mesmo quadro, tirando-o da gaveta de ferro, sem ter deslocado nem partido os anéis de cobre. Despedaça em 4 pedaços o cartão no qual as regras, formulários para dizer a missa estavam impressos. Descalça a toalha do altar, as palavras sagradas da consagração, emitindo as expressões supremas. Hoc est corpus meum, hic est sanguis meum, página 273. Um raio cai, retira um quadro de Jesus de um lugar fechado a ferros, desenha essas palavras lá, joga 50 fiéis no solo. Esses fenômenos e 1000 outros estão averiguados, verificamos, são irrecusáveis. Um dos mais singulares, um dos mais jocosos é talvez ainda este publicado no tomo 9 de Atas da Academia de Ciências. Então veja bem, um livro de número 9 das Atas da Academia de Ciências. O fato passou-se nos arredores de Nimes. Algumas moças, abre aspas, algumas moças conversavam umas com as outras quando um raio as deitou por terra. Levantaram-se. Não haviam ferimentos. Uma delas, porém, queixava-se de picadas que tornaram-se muito vivas e dolorosas. As suas amigas quiseram saber o que havia acontecido e viram, olha só, non sine miratione pudendum purustum rubirimum sabia tu me fecta pilus deficientes os que adi bum 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 dum bum 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 punctus que nigros propilis undicutis ru... O cara escreveu um livro, né? O corpo da mulher, né? Undicutim rugissimam ejus referunti amicae primum barbaticiam et hoc facto seper ember este, página 117. Então, Jesus, que é isso? Fenômenos da faísca, caprichos da faísca, uma obra de Camille Flammarion. A pessoa escreveu tudo isso daqui na perna, na coxa da mulher, nenhum tatuador não faz uma coisa dessa. Detenhamos-nos nesta
farsa da faísca. Olha só, hein? Já chamou de farsa. As manifestações assinaladas nesse livro, por vezes atribuídas a espíritos, não são verdadeiramente mais extraordinárias do que as do raio. Então veja bem a cautela que o Flammarion faz. Ele apresenta um livro chamado Caprichos da Faísca, e uma faísca, pá, um raiozinho, escreve um livro na perna, na coxa, na bundinha da moça. E aí? E não é espírito que desenhou isso? Um raio desenhou isso? Notemos ainda a esse respeito o erro dos físicos que imaginam para que um fenômeno seja real, ser preciso que possa repetir-se à vontade em laboratório. Repetir, pois, estes atos da faísca. Quer dizer que um raio, e provavelmente não deve ser um raio que saiu de uma nuvem, não. Mas como a eletricidade estava começando aqui nessa época, a melhor referência que o Flammarion fez, né? Um raio, então, vai tatuar um livro em alguma parte íntima da mocinha. O ladrão furta uma bolsa, está lá no comboio, no trem. De repente cai um raio, está lá as iniciais da vítima, iniciais que estavam na bolsa, desenhadas na coxa do ladrão. E não mata, né? Só diz, ó, é esse daqui, ó. Seja como for, e aí a gente lembra de Moisés, gente. Moisés orando lá, pedindo ajuda, 40 dias longe do povão enquanto estava fazendo bezerro de ouro, e raios escrevendo nas pedras. É interessante, né? Seja como for, nós temos que lembrar que isso daqui não é história, é história. São pesquisadores, pessoas de honra, pessoas que tinham dinheiro para correr atrás e pesquisar a veracidade desses fenômenos para depois transcrevê-los nos anais das ciências psíquicas. Então, anais, anotações, registros. Quanto mais fantástico, mais interessante, né? Tais fatos continuam a estabelecer para que nossa certeza pessoal, isso é contigo e comigo, olhar na própria família, olhar em derredor e saber. Está sabendo de alguma coisa nesse sentido, com alguém, algum familiar, alguma pessoa que não teria nenhum motivo para estar mentindo? Muitas das vezes a pessoa conta isso vergonhosamente. Ela tem medo de você. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, porque eu também gosto de ufologia. E eu estava comentando com colegas e tal. Aí eu estava num plantão e um colega, eu comentando com ele a respeito de fenômenos ufológicos, falando sobre os crop circles, sobre outras coisas, né, tipos de naves, mostrando fotos na internet, e entre um e outro, né, um achava que era zoeira, outro achava que era invenção. Mas como que pode ser? Se você pegar, por exemplo, uma produção de naves dos Estados Unidos, ou naves que eu falo, aeronaves, né? Existe um padrão, na Rússia um padrão, na China um padrão, mas existe a aerodinâmica. E essas naves não têm esse tipo de deslocamento que é de se esperar do que acontece com as naves, à base de combustão, né? A base de explosão, de turbinas e coisas do tipo. É como se houvesse anulação da lei da gravidade e ao mesmo tempo o uso dela para que um deslocamento rápido, ou seja, uma força contrária à gravidade, impulsionasse daqui para lá, de lá para cá, em velocidades que... Bom, então uma pessoa falou, eu vou falar uma coisa que dois policiais, dois guardas florestais estão aí, e
eles estão falando uma coisa que aconteceu lá. Enfim, eles comentaram que sobre um rio, um objeto luminoso parou e jogou uma luz, como se estivesse tentando enxergar ou escanear o que estava acontecendo dentro do rio. Era uma represa próxima aqui, nós estamos em Franca, São Paulo, uma represa próxima. E eu fiquei admirado em imaginar que eu, por acaso, comentando a respeito de um fenômeno ufológico, e dois policiais lá fora, assustados, estavam comentando sobre o mesmo assunto. Ninguém falou para mim. Eles comentaram sigilosamente com um colega e o colega veio comentar com a gente. Aí eles foram repetir para mim aquilo que estava sendo dito pelo meu colega. Então, eu estou fazendo esse comentário para dizer o seguinte. Tudo está acontecendo ao nosso redor, basta termos interesse pelo assunto. Então nós veremos que estes temas que nós estamos apresentando aqui escandalosamente, porque são todos fenômenos escandalosos que o Flammarion apresentou. E quem era Flammarion? Um indivíduo que estava lá isolado em um laboratório, em um observatório astronômico, e dependendo de suas anotações estavam sendo registrados fenômenos que somente anos depois, décadas depois, seriam possíveis serem publicadas, reavaliadas, reconsideradas por outros astrônomos, porque um vai substituindo o outro e tudo que um descobre fica ali registrado para o outro examinar. Da mesma forma, nessa mesma metodologia, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós estamos no ano de 2022, fevereiro. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma sociedade mista, onde a palavra de honra pouco vale. Um papel assinado praticamente é desrespeitado, um cheque, um Pix, que é um pagamento à vista. O cara consegue simular um pagamento, ir embora e cancelar o pagamento de um Pix. Olha que coisa. E nessa época, geralmente a palavra de honra era a palavra de honra. A minha mãe comenta que o avô, o avô, bisavô meu no caso, negociava analfabeto, fazia um ovo com copinha, negociava grande quantidade de cabeças de gado, fazia negócios volumosos, no olho, marcava-se o acerto para daí um ano. Então, ela diz que 4 horas, vamos supor que o encontro deles deveriam ser 6, 7 horas da manhã. 4 horas da manhã, esse meu bisavô colocava uma cadeira lá fora, sentava e ficava olhando para a região onde, há um ano atrás, aquele comprador fez negócio com eles, veio por ali, ele ficava 3 horas, 4 horas aguardando. Quando dava o horário aprazado, ele já estava lá. E ele via a pessoa vindo lá de longe, fazia o acerto e nova negociação era feita. Eu me recordo que, já é do meu tempo, isso, ia-se em algum lugar, uma caderneta, e no mercadinho, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e o comerciante anotava lá, mudava as folhas, colocava o nome da gente, ele anotava lá e anotava na caderneta da gente. Então a gente levava a caderneta lá para que fosse conferido a anotação dele e a anotação da gente. Ele mesmo fazia as 2 anotações. O acerto era trimestral, semestral, anual. O meu pai trabalhou na Prefeitura Municipal de Franca. Hoje nós estamos em fevereiro de 2022. Hoje ele tem quase 90 anos. E a época dele, a Prefeitura chegava a ficar 3 anos sem pagar. Então você imagina um funcionário público municipal 3 anos sem receber. Então ele ia na feira, ia nos lugares, comprava as coisas. Separado disso, ele trabalhava de pintor de paredes. Ele comprava a tinta,
não era a pessoa. Ele comprava a tinta, pintava a casa da pessoa, quer dizer, dava mão de obra, dava a tinta, e a pessoa ia pagar ele 6 meses, 1 ano depois. E normalmente, porque tinha os caloteiros também, né? Uma vez meu pai fez e depois ele virou construtor, começou a fazer construção, arrumava aquele grupo de pessoas, fez uma casa lá para a pessoa, e estava recebendo, mas o indivíduo estava enrolando muito para pagar, né? Ele mexia com fazer botas, fazia sapato, então aqueles sapatos feitos com sola de pneu de carro. Então por baixo era o pneu do carro recortado e uma bota de couro toda pregada com taxinha, tal, muito bem feita. E como o rapaz estava enrolando muito, né? Quer dizer, já se esperava 1 ano, 6 meses. E mesmo assim, né, quando chegou a época, o indivíduo ficou enrolando. Mas estava lá, entregando uma forma de pagar era, ele tirava uma parte da produção dele e entregava para o meu pai para pagar o serviço que foi feito 1 ano atrás. E o que aconteceu? Um dia meu pai ficou nervoso com ele, falou, não, mas como é que faz, tal, deu uma bronquinha, né? Ele virou para o meu pai e falou assim, agora eu quero ver se você recebeu, eu não vou te pagar. Do mesmo jeito que ele falou, eu pago, ele falou, também não pago. Faz o que você quiser. Com quem diz, me dá um tiro, vamos trocar soco, né? Mas eu não vou te pagar. E meu pai levou cano isso daí. Então a gente está fazendo esse comentário para falar como é a palavra de honra. Então imaginemos essas pessoas que nós estamos estudando, pesquisadores, grupos que investem dinheiro nessas sociedades psíquicas, indivíduos, por exemplo, Flammarion, a maneira com que ele expõe o assunto, vocês observam que ele fica meio em cima do muro. Ele apresenta respostas, mas são respostas comparativas a fatos que ele já tem, mas ele não apresenta definições, né? Ele inovou aqui, colocou um termo novo, né, para essas faíscas tatuadoras, né? Escreveu um livro, um caderno em latim na parte íntima da moça. Desenhou um pinheiro no peito de alguma outra coisa nas costas de outras 2 pessoas, né? Tatuou na coxa do indivíduo que roubou uma bolsa. Como? Eu nem tinha lido isso, eu nem sabia desse tipo de ocorrência. Camille Flammarion teve uma experiência interessante. Ele escreveu um livro, Narrações do Infinito, esta obra. Ela é composta de 5 diálogos, igual nós estamos tendo aqui, 5 diálogos, entre ele e um amigo, também astrônomo. O amigo estava ali agonizante, faltando, não se sabia a hora que ele iria morrer, então ele estava na casa dele, deitado lá na cama dele, e o Flammarion acompanhou aquilo lá, e ele fez ele falou, olha, meu amigo, nós estamos estudando, ambos gostamos desse assunto, do psiquismo humano e tal, se você puder, assim, sabe, depois que você for para o outro lado, porque parece que vai, né, então, com todo respeito, mas eu gostaria que você me falasse, depois que você fechou seus olhos, como é que foi, e ele fez isso. O desencarne dele foi em 1864, em 1866, ele desencarna em outubro de 64, em outubro de 66 ele vem. Flammarion está no interior de um castelo, né? Porque na região lá havia muitos castelos, então ele estava tipo num retiro, né? De madrugada lá no castelo, e vem a inspiração, ele começa a escrever. O processo dele deve ser telepático, né? Porque escreveu 50 páginas. Quando ele publicou isso no ano seguinte, em fevereiro de 1867, a sociedade científica da época recolheu esse material dele como sendo uma ficção. Uma ficção. Fazendo um resumo rápido, o amigo dele falou a respeito da viagem da luz pelo universo.
e ela traz notícias daqui para lá, de lá para cá. Isso é interessante na astronomia, porque, por exemplo, quando você observa a Lua, o Sol, Netuno, Plutão, uma outra galáxia, um outro sistema mais distante, você está recebendo um feixe de luz que saiu de lá a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a começar da Lua, é questão de 1 segundo e 1/4 de 1 minuto e 1/4 de minuto é o tempo que a luz sai da Lua e chega no seu olho. Se você olhar no Sol, é coisa de quase 5 minutos a luz para sair do Sol e chegar no seu olho. Então você está enxergando o Sol a 5 minutos, está enxergando a Lua a 1 minuto e meio aproximadamente, está enxergando Capela a 986 meses, porque a luz caminha no vácuo, inclusive a 300 mil quilômetros por segundo. A luz tem essa velocidade, tem uma constante, e é a referência para a relatividade universal. É a constante para, inclusive, multiplicar-se a transmutação de massa em energia, energia e massa. Segundo Einstein, o que é energia? É mc ao quadrado, né? Energia é mc ao quadrado. Então, é a massa vezes a sua velocidade multiplicada ela por ela mesma. Essa velocidade, então, é a constante, 300 mil quilômetros por segundo. Então, a energia vira massa, a massa vira energia, e a partir dessa composição você tem a bomba atômica, né? Você tem a radiação, ou seja, a energia desprendendo-se da matéria. Então, Flammarion utiliza então esse material, apresenta por meio científico e é tido como uma ficção, uma criação utópica da mente dele. Mas em 67, quando publica esse estudo que o amigo dele apresentou para ele apresenta mais 2 diálogos, e em 69 mais 2. Em 69, no 4º diálogo que o Flammarion tem com esse amigo, ele apresenta conceitos tão revolucionários, mas tão revolucionários. Então o amigo desencarna em 64 e em 69 apresenta o seu 4º e o 5º diálogo. No 4º diálogo, 5 anos depois da sua desencarnação, ele faz um apontamento para Flammarion de tal maneira que o Flammarion vira para ele e fala assim: olha, amigo, com todo respeito, somos amigos, amigos leais, amigos sinceros, e você é meu mestre e tal, mas o que você está me apresentando é muito para minha cabeça. Será que você não está agindo igual Sherazade, contando histórias, tipo 1001 Noites? Veja bem, a coisa é tão absurda que ele chegou ao ponto, absurda que eu falo, é tão inovadora, que o Flammarion achou que o amigo dele, que apresentou 5 diálogos que ele colocou nessa obra, no 4º diálogo ele pergunta para o amigo, que ele dá o pseudônimo de Lumen. E então Lumen apresenta conceitos tão revolucionários para ele que ele pergunta se ele não estava dando uma de Sherazade, contando historinhas de Alibaba, o Coelhinho da Páscoa, Papai Noel para ele. E ele fala: não. Então todos os raciocínios de Lumen naquela obra são raciocínios fantásticos. Ele faz um levantamento histórico da humanidade, da evolução dos seres, tal. Tudo isso para embasar Flammarion no mínimo, daquilo que se sabe a nível de ciência, para que ele entendesse que aqueles conceitos são sérios. Não é historinha de Sherazade, de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, né? Então esse é o nível dos relacionamentos de Flammarion, tanto com os desencarnados, como para com os seus leitores, porque quando ele começa a receber essas correspondências, nesta obra, né, a morte e o seu mistério, elas estão relacionadas a um diálogo que ele tinha através de um jornal com o público.
Até que, num determinado momento, acontece uma coisa interessante. O dono do jornal, ou o diretor do jornal, talvez por questões de dogma, né, religioso, alguma coisa assim, deveria ter alguma interferência nesse sentido. O rapaz chegou para ele e falou: chega, você não vai publicar isso mais. O jornal vendia mais por causa do Flammarion do que pelos motivos pelos quais o jornal existia, que era um jornal de aspecto político. Então havia uma postura político-partidária do proprietário e do diretor do jornal. E Flammarion aproveitava um espaço que se abria por ali, tipo tarô, bilhete da loto, né? Receita de bolo, fofoca de vizinho, coisa assim. Então ele utilizou esse espaço para publicar as suas pesquisas. E o jornal se tornou célebre, se tornou sério, e a semelhança do Evangelho de Jesus. Era levado com tanto amor misturado a esse gênio científico, esse gênio imparcial, que se limitou a apresentar fatos e permitir que a pessoa raciocinasse em torno do tema, que era consolador, é como se fossem as palavras do próprio Cristo, cada fato desses que ele apresenta aqui. E, enfim, é um estudo muito sério desse moço. Só para encerrar o capítulo, antes de examinarmos o conjunto das manifestações, detenhamos-nos em certos fatos particulares notáveis, intermediários entre a vida e a morte, nos quais uma parte da ação poderia atribuir-se aos vivos. A primeira das observações expostas no capítulo seguinte, então vai entrar aqui, ó, capítulo 10, entre a vida e a morte. Apesar de sua eloquência e de interpretação extremamente difícil, encontramos-nos aqui inteiramente entre a morte, entre a vida. Detenhamos-nos com cuidado. Então ele vai pegar um pensamento de J.R. Rousseau. O tempo, esta imagem imóvel da imóvel eternidade. Nós vamos ver isso na próxima etapa. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão por esse estudo, gratidão por essa oportunidade, gratidão porque em meio ao dia a dia de nossa casa, na rotina de nossos netos, nas necessidades da família, aqui estamos nós, Senhor. Aqui estamos nós. Num humilde esforço de rememorar as palavras de nosso astrônomo, de nosso estudioso do psiquismo humano, dos fantasmas, dos vivos, fantasmas dos mortos, que somos nós outros. Que fantasmas? Somos em realidade o ser imortal, no corpo ou fora dele. Allan Kardec apresenta uma visão clara, descortinada, rasgando o véu, explicando detalhes desses recursos utilizados pelos imortais, que somos todos nós, com ou sem corpo físico, percebendo que a verdadeira vida, muito embora muitas e muitas oportunidades hão de surgir para que vistamos essa roupagem do corpo físico, quer na Terra, quer em outros orbes, em circunstâncias que sequer imaginamos, mas que foram vislumbradas por Lume naquela obra que citamos, que há um processo evolucionário e a vida real é a vida fora do corpo, a vida da ilusão, a Matrix, né? Um termo recente, século XX, XXI, né? Agora, é que nós vivemos aqui na Terra não a vida real, mas que temos que estar aqui durante muito e muito tempo, por motivos que só ao Pai Celestial
é possível saber com exatidão, mas sabemos que vamos acumulando experiências e que os nossos irmãos de vanguarda, a começar do próprio Cristo, esse irmão mais velho, nos tutelam, nos entusiasmam, nos estimulam, nos orientam, nos consolam, de tal forma que possamos olhar para nós mesmos e ter responsabilidade de viver, responsabilidade no que pensamos, no que sentimos, saber das consequências de cada decisão, de cada pensamento, de cada sentimento. Mais que isto, na mensagem há amor, que é o único objetivo, fundamental objetivo da vinda do Cristo. Tanto é que ele diz: amai-vos como eu vos amei. Ele nos deu o exemplo deste vivenciar incondicional. Jesus olha-nos em nosso potencial, nos olha com misericórdia para com os nossos limites, mas ele afirma: vós sois deuses, aquilo que eu faço podeis fazer. O nosso Pai do céu, quer dizer, somos deuses, filho de Deus. Temos a chama crística dentro de cada um de nós que nos permite saber o que é certo. E se decidimos diferente desta bússola, vamos embaralhando, embaraçando, colocando calhaus na nossa própria vida. E temos que certamente consertar, refazer cada um desses equívocos. Senhor Jesus, multiplica essas possibilidades, que o nosso esforço está aí dentro da nossa possibilidade, mas que as vibrações de teu amor, as vibrações desses mensageiros do mais alto, que certamente hão de permear, hão de energizar, porque é tanta gente que precisa desta certeza de vida eterna, é tanta gente que caminha insegura, desesperançada, desleal para consigo próprio, acreditando-se que é menos do que é, ou acreditando-se ter recursos que ainda não tem, vivendo uma máscara, uma fantasia somente para si próprios, porque ninguém engana ninguém, nem as pessoas que nos avaliam, nem os amigos espirituais do mais alto, e nem aqueles outros que estão mergulhados nos abismos. Todos sabem quem somos. E nós, olhando para nós mesmos e colocando máscara na frente do espelho. Para quê? É muito mais fácil lidar com o que se é, porque a partir daí, se é possível realizar as melhorias, as mudanças, os upgrades da vida, as melhoras, as inovações, o crescendo ad infinito. Agora, olhar para si próprio, imaginar o que não se é, para melhor ou para pior, é perder tempo. Isso nos embaraça desde já. E quando passamos para o mundo espiritual, aonde a coisa é mente a mente, como mudar essa mania? Como estar em um ambiente onde todo mundo lê a mente do outro, lê o pensamento do outro, sabe do sentimento do outro? Então, há necessidade de uma disciplina mental muito grande. Então, pelo menos que sejamos nós mesmos, com as nossas tendências negativas, com as nossas conquistas morais, intelectuais, para que pelo menos estagiemos num meio, nessa vida real do mundo espiritual, estagiemos de um meio condizente com a nossa maneira de ser. Porque se formos hipócritas, essa hipocrisia
É como se um alto-falante tivesse dentro do nosso pensamento e berrasse para todo mundo o que realmente pensamos, o que realmente sentimos. E o surdo aqui é só eu mesmo, que fujo de avaliar-me tal qual sou. O divino convite hoje é justamente esse. Se você puder fazer essa caridade para você mesmo, essa lealdade para consigo próprio, de olhar para si próprio, aonde está podre, fedendo, bichado, e falar: aqui eu vou consertar. E olhar para si mesmo e saber: eu sou bom nisso, sim sou. Eu posso fazer alguma coisa nesse campo com mestria. Então o faça. Porque a gente tem essa hipocrisia de querer ser o que ainda não é e querer diminuir aquilo que já conquistamos. Isso é hipocrisia. É hipócrita no que já conquistou? Não, eu sou Jesus. Antes que o mundo fosse, eu já era. Olha que interessante. Eu, mestre, sim, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Olha que coragem, que postura, que lealdade para consigo próprio. Ele sabia das suas conquistas e não as regateou, não as negou, não as omitiu. Você é bom para desenhar? Sou. Muito bom. Você é um bom cirurgião? Sou. Você desenha bem? Desenho. Você... Sim. Não, infelizmente, isso daí não é minha praia, por enquanto. Essa parte aí, não dá. Saber do que tem que ser cirurgiado, consertado, refeito, e saber do que já conquistou. Isso é muito importante, porque isso nos atrapalha muito nos nossos relacionamentos diários aqui na Terra e muito mais em relação ao que nos ocorre quando estamos fora do corpo físico. Ah, Jesus, mais uma vez, aqui estamos no nosso espaço, no nosso esforço. Quanto ao mais, é contigo. Muito obrigado a todos. Muita paz.